Boa noite, viu? Vou fazer uma breve apresentação aqui para a gente poder explicar um pouquinho o funcionamento da agência e o que a gente deve fazer perante a uma possível reação transfusional. E aí depois a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Pronto. Então, gente, estão escutando bem aí? Ó. Onde que eu passo aqui? Vai não. Passou? Passou na outra tela. Aí um pouquinho de dificuldades técnicas aqui. Será que eu passando aqui falando recebe RT eletrônica, ele chega. E se o termo está... E faz a... Ele tá a gente só desencadeia a solicitação a gente só desencadeia a solicitação do hemocomponente depois que é coletada a amostra pela enfermagem da hematologia. Então, gente, quando chega essa amostra transfusional na agência, é feita uma tipagem ABO-RH, é pesquisado se tem algum anticorpo irregular e é feita uma prova de compatibilidade. Isso tudo leva em torno de 50 minutos. Né? Se não tiver nenhuma dificuldade aqui de algum anticorpo que porventura possa estar presente, aí demora mais, a gente tem que mandar essa amostra para o setor de imunohematologia do Hemos. Mas a nossa média são 50 minutos para entregar o sangue. Bem, aqui foi o que eu acabei de falar, né, da modalidade da transfusão, aquela programada que você pode colocar o dia e a hora que você quer a transfusão, a não urgente, que é aquela que, de preferência, a gente tem que dar prioridade a essa. Se o paciente não estiver grave, não tiver com estabilidade, peça não urgente, que vai chegar em torno de 1 hora, no máximo 2 horas esse sangue. E a urgente, que a gente vai entregar esse sangue até 3 horas. E a de emergência ou de extrema urgência é aquela que não pode esperar de forma alguma realizar os testes pré-transfusionais. Então, nós temos sangue O negativo e O positivo na agência, que é disponibilizado sem os testes iniciais. E aí o médico tem que assinar o termo na RT, lá no final dela tem um lugar onde ele assina que ele está ciente que o sangue está sendo liberado sem os testes. É lógico que os testes já vai correndo a tipagem, que se precisar de outras transfusões, a gente já transfunde de acordo com a BO e RH. E lembrando que hoje nós temos aqui no hospital também um protocolo de transfusão maciça, que está na intranet, que em um outro momento a gente pode conversar também. Bem, em relação aos tempos, e aqui é bom a gente se atentar cada hemocomponente ele tem uma velocidade de infusão, né? E então a gente tem que, na prescrição, realmente colocar a vazão que a gente quer, principalmente na neonatologia, né? Então, o concentrado de hemácias, eu posso fazer uma vazão de 1 hora até 4 horas no máximo. Eu não posso correr nem antes de 1 hora, nem após 4 horas.
Plaqueta, eu corro de acordo com... É aberto, né? De acordo com realmente com o acesso que o paciente tem. Pode correr aberto. O plasma, eu vou correr ele ali no máximo em 1 hora, né? E lembrar sempre do plasma, aumenta muito a pressão oncótica, então sobrecarga volêmica, né? Todo paciente que é transfundido é realizado um acompanhamento transfusional desse paciente pela enfermagem. Aí do lado, nós temos uma fichinha de acompanhamento transfusional, onde nós temos o tipo de hemocomponente que foi transfundido, que foi solicitado, o início da transfusão, os sinais vitais desse paciente ao início da transfusão, né? E tem os tempos que tem que ser rechecado esses sinais vitais e realizado pedido tem que tem os tempos que a enfermagem tem que olhar os sinais vitais e reavaliar o paciente. E tem uma auditoria que é feita pela agência transfusional, pela enfermagem e pela nossa acadêmica de enfermagem, pelos técnicos, que a gente realiza, e nós realizamos uma busca ativa em todas as transfusões realizadas no hospital, observando se esse acompanhamento transfusional foi preenchido corretamente. E realmente indo atrás de possíveis reações transfusionais. E aqui eu já aproveito para falar que a reação transfusional, quando você pensar em uma provável reação, notifique. Porque o importante é notificar. A agência transfusional vai abrir um processo, vai desencadear um processo junto ao hemocentro, e nós vamos investigar se foi ou não uma reação transfusional e vamos dar um retorno, um feedback para vocês em relação a isso. Qualquer pessoa ela pode notificar uma reação transfusional. Médico, enfermeiro, auxiliar, inclusive o acompanhante, né? O importante é notificar. Às vezes o paciente tem sintomas muito sutis e a gente acha, será que é, será que não é? Não importa, notifique. Porque quando você notifica, a gente está abrindo uma oportunidade de investigação e realmente de descartar uma reação transfusional. Existem reações transfusionais que vão impactar a vida inteira desse paciente. Então, é importante que a gente descarte. É lógico que dentro desse caso mesmo que a Bianca aí apresentou, a gente viu que era um neonato gravíssimo, né? Então, às vezes, a gente fica naquele limbo, será que é da reação? Ele tinha tantos fatores prováveis, né, para evoluir para o óbito. Será que realmente foi o sangue? Isso a gente só poderia descartar notificando. E aí, sempre quando tiver uma alteração dos sinais vitais, ou uma piora do estado clínico do paciente, e que tiver um hemocomponente sido realizado nas 24 horas, por favor, notifiquem a agência e nós vamos orientar o que deve ser feito para cada tipo de reação. E eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui. E essa plaquinha aqui é a que fica no leito do paciente, sinalizando que esse paciente está em hemovigilância 24 horas. Né? Ele tem que estar fixado no local visível para que todo mundo, todo profissional de saúde possa se atentar que qualquer alteração pode estar relacionada ao sangue. A reações alérgicas, reações febris, sobrecarga volêmica, trale, e daí por diante. Eu acho que, para mim, aqui não está aparecendo essa imagem dessa ficha de notificação de reação, tá, branco? Não sei se está aparecendo para vocês. Mas esse aqui é a fichinha de reação de notificação que tem no hospital, tá bom? Então, precisando, todo setor tem essa ficha de reação. Eu estou tendo que pular aqui e passar para cá.
Bem, isso aqui é o organograma, né, do fluxo de notificação. Aqui, para mim está pequeno, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí, mas o paciente entrega o hemocomponente, sempre lembrando que é solicitado o hemocomponente, é checado a prescrição, é checado o termo de consentimento, é checado a RT eletrônica, é coletado as amostras pré-transfusionais, é liberado o hemocomponente. O técnico da agência, quando vai entregar esse hemocomponente, ele faz uma dupla checagem com a enfermeira, e depois existe uma outra checagem da enfermeira com outro profissional antes de instalar esse sangue. Então, esse é o fluxo. E nas 24 horas posteriores à transfusão, ao ato transfusional, esse paciente fica em hemovigilância. E qualquer alteração que esse paciente tenha deve ser notificado, principalmente dentro dessas 24 horas. Bem, algumas considerações, né? Nunca abreviar o diagnóstico do paciente na RT. É importante para a gente, é um dado epidemiológico importante. Solicitação de emergência. Lembrar sempre do PTM, protocolo de transfusão maciça, ou se o paciente tiver um sangramento intenso. Então, a solicitação de emergência, aquela de extrema urgência, é para o paciente que realmente não pode aguardar nem um minuto pelo hemocomponente, está em sangramento intenso. Solicitar a transfusão para o paciente que já tem uma hemodiálise programada, no mínimo 6 horas antes do procedimento, para não deixar chegar em cima dali da hemodiálise e pedir o sangue, e aí tem que correr com aquele sangue de urgência. Evitar as transfusões noturnas, gente, para os pacientes estáveis, né? É lógico que dentro das unidades fechadas, na UTI, o paciente ele está monitorizado 24 horas com a equipe completa, então não tem problema nenhum. Agora, em unidades abertas, o ideal é que esse paciente realize a transfusão a partir das 6 horas da manhã, né, até o período de 7 horas da noite, que é o período que está a equipe completa no hospital, para realmente poder ter uma hemovigilância melhor e a gente poder dar uma segurança transfusional maior ao paciente. Utilizar soro fisiológico para diluição de drogas quando possível. Avaliar o risco-benefício da utilização do hemocomponente junto com outras drogas. Nunca correr o hemocomponente junto com outro medicamento na mesma via, a não ser o soro fisiológico. Né? Observar os sinais e sintomas e notificar a agente transfusional em caso de suspeita de reação. E aqui qualquer suspeita de reação. Né? Eu vou falar um pouquinho das principais aqui. Então, o conceito de reação transfusional, né, é um efeito ou resposta indesejável observado em uma pessoa associado temporariamente com a administração do sangue ou hemocomponente. Ela está classificada quanto ao tempo, quanto à gravidade, ao diagnóstico da reação e à correlação com a transfusão. Se for uma reação confirmada, provável, improvável, descartada ou inconclusiva. É isso que nós vamos depois dar o feedback para vocês. Quanto ao tempo, né? O tempo máximo para que um determinado quadro clínico possa ainda ser correlacionado à transfusão, ele não está determinado. Transmissões de doenças ou a sensibilização de um antígeno, por exemplo, são detectadas anos após a transfusão, né? Então, nós temos a classificação quanto as reações imediatas e as reações tardias. Aqui nós vamos nos atentar às imediatas, tá bom? Aquelas que ocorrem dentro de 24 horas. Quanto ao grau, né? A gravidade, ela pode ser um grau leve, aquela que não tem risco à vida, né? Que poderá ser requerida a intervenção médica, mas a falta
resulta permanente, um comprometimento de órgão ou função não afeta, né? Uma reação leve. O grau 2, moderado, né? Já tem uma morbidade a longo prazo, quando tem necessidade de hospitalização ou prolongar a hospitalização, deficiência ou incapacidade permanente ou significativa, ou quando tem necessidade de intervenção médica cirúrgica para evitar danos permanentes. E grave, ameaça imediata à vida e óbito. Bem, os principais tipos de reações imediatas, né, gente? Hemolítica aguda, febril não hemolítica, alérgica anafilática, sobrecarga transfusional, trale e as outras. Eu vou falar principalmente rapidinho dessas aqui que estão em laranja, mas existem alterações imediatas imunológicas, contaminação bacteriana, hipertensiva, hipotensiva, hemolítica aguda não imune e várias outras reações também tardias. Então, na reação hemolítica aguda, que é aquela que realmente preocupa mais a gente, né? Que é a troca do RH-BO, a troca de bolsa, né? Quando eu troco a BO-RH do paciente, eu tenho uma reação hemolítica imediata, né? Tem uma hemólise muito intensa. Então, esse paciente, os principais sintomas que ele vai relatar. No caso da neonatologia, a gente vai ter que observar sinais indiretos, né? Como hemoglobinemia, hemoglobinúria, febre, calafrio, né? São sinais indiretos aí que a gente vai ter que olhar nos nossos neonatos. Mas numa criança e no adulto vai ter dor no abdômen, nos flancos, que é a necrose tubular aguda renal acontecendo, dor torácica, né, parecendo que está infartando, febre, calafrio, hemoglobinúria, dor no local da infusão. Isso é um dado muito importante. O paciente reclama, ele parece que perdeu o acesso. Na verdade, já é uma hemólise ali, já na entrada ali do sangue mesmo. Está muito também ligado à gravidade, à quantidade de hemocomponente que é infundido. Por isso que a gente sempre corre o hemocomponente ali nos primeiros 15 minutos mais lento. O paciente também pode ter ansiedade, inquietação, né, sensação iminente de morte. É um paciente que tem uma mortalidade altíssima se não tiver uma terapia imediata, que é manter uma diurese maior que 100 ml ali por minuto, hidratar. Muitas vezes o paciente precisa de suporte de oxigênio e daí por diante. E o mais importante, suspender a transfusão imediatamente, pegar o equipo todo, a bolsa de sangue que tenha, mesmo que tenha sobrado bem pouquinho, tudo isso aí tem que ser encaminhado para a agência transfusional. E a agência transfusional ela vai desencadear os exames necessários para cada reação. No caso da reação hemolítica aguda, ela vai pedir os exames de hemólise, né, para a gente poder comprovar a reação. Reação febril não hemolítica. Essa é a reação mais comum, né, que nós temos. Que é o quê? É o aumento de 1 grau Celsius durante a transfusão. E aqui eu já aproveito para desmistificar a transfusão. Paciente com febre, ele deve ser medicado, ser realizado o antitérmico, anotado a temperatura inicial ali da transfusão e, se aumentar 1 grau durante a transfusão, notificar como reação febril. Então, eu tenho, por exemplo, um paciente que está com 39 graus de febre, eu faço o antitérmico não abaixo de 38, começo a transfusão com 38, e se durante a transfusão aumentar para 39 ou mais, eu notifico como reação. Isso é muito importante. E lembrando mais uma vez, não deixe de transfundir por causa de febre. Reação alérgica, né? Também, praticamente, junto com a reação febril, 99% das reações. Então, a reação alérgica, ela pode ir desde uma pequena pápula, né? Ela ocorre ali durante a transfusão, ou até mesmo até 4 horas após.
e ela vai desde uma pápula, um prurido local, uma urticária, um edema labial, até mesmo uma tosse, rouquidão, e podendo chegar a uma reação anafilática, que é uma reação mais grave, né? É um caso grave de reação alérgica, geralmente ocorre bem no início ali da transfusão, né? Geralmente são pacientes que têm deficiência de IgA. Quando você tem deficiência de IgA de cadeias leves, eu tenho uma reação anafilactoide. Só tem uma deficiência de cadeias pesadas e leves de IgA, eu tenho uma reação anafilática, aquela reação grave, né, que dá o edema de glote, broncoespasmo e por aí por diante, que precisa de realmente uma conduta médica imediata. Gente, e aqui eu peço uma atenção super especial à sobrecarga circulatória associada à transfusão. De todas as reações transfusionais, é a única que nós podemos evitar. Reação alérgica, reação febril, reação hemolítica, todas as reações, elas são mediadas por anticorpos, imunomediadas. Agora, a sobrecarga, ela depende da nossa avaliação clínica. O paciente, ele tem que ser avaliado e a gente tem que transfundir de acordo com a volemia e com a velocidade de cada hemocomponente para a gente não levar uma sobrecarga. TACO é uma coisa que a gente tem que correr atrás de evitar 100%, porque é uma reação totalmente prevenível. Então, aquele paciente no extremo, né, ou os adultos com mais de 60 anos, ou os neonatos são os mais prevalentes, né? São os que têm o maior risco de ter sobrecarga volêmica. Então, nós temos que nos atentarmos muito a isso. Nós já tivemos um ganho muito importante aqui no Valdemar, que foram nossas bombas, né, de hemotransfusão na neonatologia, que a gente consegue realmente colocar o volume exato que a gente quer, a velocidade. Isso melhorou muito a nossa segurança. Fiquei sabendo que está faltando, mas espero que tem, mas está faltando, mas espero que volte o equipe logo. Então, gente, a se atentar a essa sobrecarga. O paciente que comece a apresentar na transfusão taquicardia, hipertensão, né, ou aumento da PVC, insuficiência respiratória aguda, aquele paciente com aquela ausculta de edema agudo de pulmão, né? Nós vamos falar rapidamente depois do trale. A ausculta do edema agudo de pulmão é aquela ausculta com estertoração de base para o ápice, né? Já no trale é uma estertoração difusa. Isso é importante, essa descrição na evolução, para que quando a gente vai atrás dessa investigação, eu possa saber se foi mais para tralho ou foi sobrecarga, que são duas reações que se misturam, né? Que são os sintomas são muito semelhantes e as condutas são totalmente diferentes, né? Então, na sobrecarga, eu vou ter uma insuficiência ventricular esquerda, evidência de balanço hidroeletrolítico positivo. Aqui o ProBNP elevado, né, no edema agudo, né, na sobrecarga. Apesar de a gente não ter o ProBNP aqui no Valdemar, nós temos como enviar a amostra para o Hemose para fazer o ProBNP. Por isso que é importante a notificação. A partir do momento que notifica uma possível sobrecarga volêmica, a gente já consegue mandar o ProBNP para o Hemose, fazer um raio-x, uma imagem, e para a gente realmente poder descartar principalmente essa próxima reação que eu vou falar, que é a trale. Doutor Rodrigo, só um minutinho. Jocélia, tem algumas pessoas pedindo para entrar. Você poderia autorizar? Eita. Não, né? Não, tá. Eu vou ali fora, vou conectar para ver se dá certo, porque dá. Então eu vou. Só um minutinho, que a doutora Jocélia vai sair aqui para autorizar ali fora, porque estava pareado o computador, tá bom? Ok, tranquilo. Gente, está dando para... É porque o meu computador está muito pequenininho aqui, eu não estou conseguindo ver os slides. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Estamos, tá dando para visualizar.
Então, pronto. Então, gente, ó, agora eu vou falar um pouquinho do TRALI, né? Deixa eu detalhar. Pronto. Então, como nós acabamos de falar da sobrecarga, a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, né, que tem esse nome TRALI, né, o quadro clínico é muito parecido com a sobrecarga. Só que aqui no TRALI, o que ocorre é uma reação imunomediada por anticorpos, né? Quando eu tenho ou o antígeno no sangue do doador e eu tenho o anticorpo, eu posso desencadear um TRALI. Ou se eu tenho o anticorpo no hemocomponente doado e eu tenho o antígeno, eu também posso ter uma TRALI. E é uma reação transfusional gravíssima, com alto índice de mortalidade. Para que o hemócito possa recolher todo o hemocomponente e hemoderivado que foi doado por essa pessoa lá no hemócito. Porque se teve um paciente com TRALI, você pode desencadear TRALI em outros também que vão utilizar esses hemocomponentes. Então, a importância da notificação não é só para o nosso paciente, mas é para toda uma rede hospitalar que também vai se beneficiar dessa notificação, evitando uma reação grave como essa. Então, na TRALI, eu vou ter um infiltrado pulmonar difuso, do ápice à base. Né? Isso geralmente ocorre até 6 horas após a transfusão. É um paciente que vai ter dispneia, febre, taquicardia, hipertensão ou hipotensão, cianose. E aqui a nossa terapêutica é totalmente diferente. Aqui eu vou ter que dar suporte ventilatório, aqui eu vou ter que fazer muitas vezes corticoide. Lá na sobrecarga eu tenho que fazer diurético, né? Então são condutas diferentes, né? Então, esse aí é um raio-x, como exemplo, né, de um paciente com sintomas associados ao TRALI, né, com uma infiltração. Então, por isso que é importante os exames de ação médica e de enfermagem no prontuário, para que a gente possa ter uma investigação transfusional melhor, mais apurada, para que a gente possa realmente desencadear todas as condutas necessárias. Bem, eu tinha... Ali era o... Deixa eu só voltar aqui rapidamente. Aqui era o evento adverso, né, que foi o que a Bianca apresentou. Na verdade, é o que ela já tinha relatado aí, e aqui foi a nossa classificação lá embaixo, ó, foi classificado como TACO, sobrecarga circulatória associada à transfusão moderada e provável. Né? Aqui a gente colocou provável porque a gente não teve como fazer uma hemovigilância nas 24 horas de uma forma mais apurada. Então a gente coloca provável, e provável é pelo quadro clínico e radiológico que apresentava. Gente, eu queria aí deixar agora aberto aí alguma sugestão, dúvida que vocês por acaso tenham, e que a gente possa conversar um pouquinho.
Doutor Rodrigo, no caso de febre, né? Naquele momento que você diz que a gente pode administrar o antitérmico e iniciar a transfusão. Se a temperatura subir mais de 1 grau, a gente deve parar a transfusão, assim, a ser considerado um quadro de reação transfusional. Nesse momento, a gente para a transfusão apenas com o aumento de 1 grau? Não. A questão da febre, ela nem sempre você precisa suspender a transfusão. Então, por exemplo, eu tive lá, aumentou 1 grau durante a transfusão, mas o paciente não teve calafrio, não teve hipotensão, não teve nenhuma repercussão hemodinâmica. Você ali naquele momento, você pode até suspender um pouquinho, medicar ele se ele não tiver sido medicado. Vamos supor que é um paciente que não estava com febre que desencadeou, né? Então, um paciente que entrou afebril e fez 38,5. Você não fez estabilidade, não tem calafrio, não tem nada, você para um pouquinho a transfusão, medica e retorna a transfusão depois mais lento. Lembrando sempre de respeitar aquela velocidade de infusão, nunca passar das 4 horas do concentrado de hemácias. Agora, aquele paciente que já estava com febre e aumentou 1 grau, é a mesma coisa. Se ele não tiver instabilidade, você pode diminuir a vazão, medicar e continuar a transfusão. Agora, se o paciente teve calafrio, taquicardia, teve algum sinal mais grave, para a transfusão, tira o equipe com tudo, envia para a agência transfusional e notifica. Por quê? Porque aí a gente tem que afastar também contaminação bacteriana, tá bom? Que também o circuito, o hemocomponente ele é todo fechado, né? Quais são as possibilidades de contaminação principais na hora que a gente vai instalar o hemocomponente? Então, existe essa possibilidade. Então, numa caso de uma reação febril seguida de sintomas e sinais mais graves, a gente deve interromper a transfusão por completo, notificar e encaminhar para a agência. Naquela reação febril, sem estabilidade, tranquila, você pode suspender, reduzir a infusão. Depois, se o paciente melhorar, melhorou a febre, você pode aumentar de novo, mas sempre notificar, tá bom? O importante, gente, na reação transfusional, a gente, qualquer alteração nas 24 horas, principalmente nas próximas 6 horas, qualquer coisa que esse paciente venha apresentar, a gente se atente que possa ser uma reação febril, né? Uma reação transfusional. Muitas vezes eu já vi casos de colegas escalonando antibiótico na UTI e que poderia ser uma reação febril só, né? Dali 1 hora ali está fazendo febre, pode ter sido só o sangue. Então é importante a gente estar sempre atento às reações, às principais reações ali principalmente nas primeiras 6 horas e o ideal nas 24 horas. O ideal é que o médico que prescreva, lógico, na UTI é plantonista, isso não acontece, mas o diarista, ele prescreve hoje um hemocomponente, o ideal é amanhã, quando ele retornar para avaliar esse paciente, perguntar para o acompanhante, né, se teve alguma reação, né, se teve alguma alteração naquelas 24 horas, porque você pode ter reações alérgicas ali mais tardias, e aí você tendo uma reação alérgica, você já pode fazer algum preparo, uma próxima hemotransfusão se necessário, e daí por diante. Então, o que eu peço a vocês é que não precisa saber se foi ou não foi uma reação. Pensou em reação? Notifique, depois nós vamos dar o feedback. O hospital, que quanto mais ele notifica as reações transfusionais, é um hospital que tem uma hemovigilância mais eficaz, mais presente. Quando a gente não tem notificação de reação transfusional no hospital, significa que nós estamos subnotificando as reações transfusionais. Não existe transfusão de sangue sem risco e sem reação. Nós temos, em média, de 0,5% a 3% de todos os hemocomponentes vai apresentar algum tipo de reação. Então, quando nós temos 1 mês inteiro sem nenhuma notificação, significa que nós estamos subnotificando
as nossas reações. Nós estamos deixando passar a oportunidade de evitar uma reação mais grave ali na frente, ou uma morbidade para o nosso paciente. Então, lembrem da reação, pensou qualquer sinal, qualquer coisa, notifiquem. Oi, Camille. Tá me escutando? Estou escutando. Pronto, eu tenho só uma dúvida. Com relação a esse aumento de 1 grau, durante a transfusão apenas ou dentro das 24 horas? Porque nossos bebês, eles variam termicamente, assim, muitas vezes por conta da incubadora, às vezes porque um está mais agasalhado. Então, assim, eu tenho essa dúvida com relação ao aumento. Se é só durante ali as 2 horas da transfusão ou ao longo das 24 horas, independente se ele está um pouquinho hipotérmico, aí aumentou um pouquinho, ou só se ele já estava com febre, como você estava falando, né? E aí fez a medicação. É essa duvidazinha, assim, que eu tenho com relação a isso. Quando certo. fazer... Outra coisa que também gera muita dúvida é o seguinte: meu paciente entrou com 36 graus na transfusão, foi para 37, eu não preciso notificar, não é febre, certo, gente? Agora, se ele está com 37, foi para 38, né, ele tem que estar ali acima de 37,5, 37,8, né, um estado febril, né? É uma temperatura que sai de um estado afebril para um estado febril. Certo, pronto. Respondeu demais a minha pergunta. O mais importante, tá bom? Agora, o mais importante é durante a transfusão. A reação febril, 99% das vezes ela vai acontecer imediatamente ali, por causa, a reação febril hemolítica, não hemolítica, ela, na verdade, são os linfócitos, né, do doador que o nosso organismo está combatendo, são as proteínas plasmáticas, então ele é uma coisa imediata. É lógico que se ele apresentou febre nas 24 horas, você pode ficar, assim, pode levar em consideração a ter sido transfundido e não ser, por exemplo, uma infecção. Mas o mais importante é notificar ali durante a transfusão, tá bom? Tá certo, entendi. Obrigada. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? De alterações, né, que muitas vezes se confunde com o quadro séptico que o bebê está, e aí a gente não tem a certeza se não é reação. Então, assim, a proposta de ter chamado o doutor Rodrigo aqui, até por conta dessa história também das próprias nomenclaturas, do taco, tudo isso, que da própria sobrecarga, né, que a gente sempre não notifica isso como uma reação transfusional, viu? Foi uma das coisas que da sua fala aqui que me chamou a atenção, que a própria sobrecarga, onde a gente faz o diurético, faz tudo, não é para nós, não tem o sentido de uma reação transfusional, entendeu? E para vocês né? Inclusive, gente, aproveitando a fala da Josélia, essa questão da reação e para notificar sobrecarga, que é um edema agudo, né? A sobrecarga nada mais é do que um edema agudo. E que as pessoas realmente não notificam, elas não se atendam com uma reação transfusional, mas foi desencadeada pelo hemocomponente, né? Pelo plasma, pela hemácia, e aí é importante notificar, tá bom? E principalmente por causa do trale que eu falei, né? Porque é difícil diferenciar um do outro ali, às vezes. E outra coisa que agora a gente tem usado muito a conduta de fazer a prescrição e não deixar o diurético a depender da avaliação. Então, muitas vezes, até as meninas da enfermagem estão aqui, quando começa uma transfusão, é interessante avisar o médico, porque a gente faz a prescrição, pede, não sabe que horas vai chegar esse sangue. Chegou, vocês administram, né? Então, aquele momento daquelas 2 horas dessa administração, a gente tem que estar de olho no paciente, até para ver essas sobrecargas, e intervir adequadamente. Porque muitas vezes o diurético está sendo prescrito se houver alguma alteração, né? E não quando se faz a transfusão com mais segurança, por conta dessas bombas de transfusão, para uso específico da transfusão, já diminui muito esse risco, né?
Então, até uma simples sobrecarga, que não chega a ser o trale, né? Mas ela tem que ser... O mecanismo, ele, como eu disse, é totalmente diferente, né? Trale é imune mediado, e a sobrecarga, na verdade, é o nosso volume, né? É a condução clínica, né? E o trale, ele tem importância por causa do doador, né? Então, aquele doador que está relacionado àquela reação do trale, a gente tem que tirar todos os hemocomponentes dele da rede, porque outros pacientes também podem, porque a gente não sabe se ele tem o anticorpo, né? Então a gente tem que tirar esse hemocomponente da rede, então é importantíssimo. E fora a gravidade, né? Porque às vezes a gente fica achando que é sobrecarga fazer diurético, e na verdade ele está fazendo um edema intersticial mediado por anticorpo antígeno, né? E que seria totalmente diferente a conduta. Principalmente as nossas bolsas que são fracionadas, né? Que pode ser utilizado para outro recém-nascido. Para várias criações. Pronto, era isso que a gente queria apresentar para vocês. Tem mais alguma dúvida? Os meninos que entraram aí um pouquinho depois. Eu posso deixar também essa... eu vou... É porque tem um vídeo, eu vou gravar um vídeo agora para Semana da Enfermagem, e aí eu vou depois também vou mandar para vocês, porque aí eu vou falar um pouquinho de reação, aí a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre cada reação, e aí também dá para tirar mais dúvidas. E lembrando, nós estamos à disposição lá na agência transfusional, a Josiane, a nossa enfermeira lá, todos os nossos técnicos são altamente capacitados para tirar qualquer dúvida, inclusive sobre reação, tá bom, gente? Então, 24 horas na agência, precisando, e meu telefone também está à disposição aí, o da Josiane, para qualquer dúvida. Quando precisarem também das orientações em relação às exsanguíneas transfusões, que voltaram a acontecer agora. Pronto, exsanguíneo transfusões. Eu estou aqui com uma reação transfusional febril, eu preciso coletar alguma coisa, liga na agência, o técnico na hora vai orientar. Se eu não tiver, se a Josiane não tiver, o técnico te orienta. Não é toda reação febril que eu preciso coletar, por exemplo, hemocultura, mas aquela que eu suspendi a transfusão e mandei uma equipe que teve calafrio, instabilidade, eu tenho que coletar hemocultura. Então tem algumas coisas que a gente tem que desencadear a partir da notificação de vocês. E aí é só ligar na agência que a gente orienta direitinho, tá bom? Queria agradecer muito aí o espaço, a atenção de vocês, e muito obrigado aí, estamos à disposição. Nós que agradecemos, eu ainda fiz ele vir aqui presencialmente para ficar comigo. Não se engana.